Bom, eu sou Renata Goulart, colorimetrista, e eu te ajudo a ter uma renda de 2 a 5 salários por mês, sendo um colorista de alto nível. Isso mesmo. Para você ter esse faturamento, você precisa fazer cor de cabelo com maestria, fazer aquelas cores com perfeição, ter uma entrega nos seus resultados que vai deixar suas clientes de boca aberta, né? Sem, vai atender as expectativas, vai surpreender seus clientes, mas de uma forma positiva. Hoje nós vamos falar sobre cabelos brancos. Eu vou falar sobre a cobertura de fio branco com transparência. Nossa, eu tenho certeza absoluta, que você já deve ter tido algum problema com pelo menos uns cabelos que você fez cobertura de brancos, porque eu já tive, e não foi uma vez, foram inúmeras, incontáveis vezes, até eu me tornar a colorista que eu sou hoje, tá? Então, cobertura de branco é um problema para o cabeleireiro? É. Tem que ser um problema para o cabeleireiro? Não. Por que não pode ser um problema? Porque 70% das clientes que procuram um salão de beleza para fazer um serviço de coloração, normalmente fazem o serviço de cor não é só para mudar a cor do cabelo, a emissão do reflexo, sair de uma cor castanha e ir para uma cobreado, sair de um castanho, né, de uma cor natural, por exemplo, na altura de um 4, um castanho mesmo, e ir lá para um tom de loiro, ou sair de um castanho claro e ir para uma altura de tom do 7, bem vermelho vibrante. Não, nem sempre a cliente que vai no salão em busca de um serviço de cor, né, um serviço de coloração, ela está indo só por causa da mudança de reflexo, tá? A maioria das clientes que procuram um salão de beleza para fazer uma coloração é para fazer cobertura de fios brancos. Então, a cobertura dos brancos não pode ser um problema para você como cabeleireiro, para você auxiliar de cabeleireiro que está, né, começando na carreira, ou até mesmo para você, cabeleireiro que já está atuando há alguns anos, né, como profissional da beleza, mas que vive sofrendo para fazer uma cobertura de branco perfeita. Todas as vezes que você faz um serviço de cor, sempre nunca vai atender nem as suas expectativas e às vezes nem a da cliente. Então, isso é um problema? É. Tem que ser dessa forma? Não. Pelo contrário, tem que ser uma entrega perfeita. Você tem que passar a ter facilidade para fazer uma cobertura de branco sem sofrimento, sem você ter que ficar, né, desperdiçando produto. Porque quando a gente não faz uma cobertura de branco eficiente, nós perdemos produto, nós perdemos tempo e o principal, nós perdemos cliente. Então, se você pretende ter um faturamento como esse que eu falei aqui, de 2 a 5 salários por mês, sendo um profissional colorista, você tem que ser um colorista de alto nível. E o colorista de alto nível, ele entrega uma cobertura de branco 100% eficiente, sem essa tal da transparência, tá? E aí, você deve estar pensando assim, tá bom, mas por que tem cabelo branco? O que é o cabelo branco, Rê? Explica um pouquinho melhor sobre isso aí. O cabelo branco existe? Existe. Ah, mas a partir de que idade? Não importa. Tem pessoas que às vezes vai começar a ter branco só a partir dos 40 anos, às vezes até mais. Tem gente que vai ter branco com 50, 60 anos, mas tem pessoas que com 18, com 16, às vezes 15 anos já começam a aparecer ali um fiozinho ou outro de branco. Só que, em função disso, essas clientes procuram salão de beleza, principalmente quando são mais jovens e não querem ter aquela, né, transmitir aquele aspecto de envelhecimento. Porque quer queira, quer não, os fios brancos deixam aquela sensação de que a pessoa tem pelo menos 10 anos a mais do que a idade que ela realmente tem. Então é muito importante você entender até o que é o cabelo branco. Cabelo branco com transparência, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é o que dá a cor para o fio de cabelo. O cabelo branco, ele é o quê? A ausência do pigmento.
quando nós, né, nascemos, nosso fio de cabelo já nasce com cor. E o que acontece para acontecer essa cor? Nós temos um batalhão de soldadinhos, vamos falar assim, né? Que são os melanócitos. Esses melanócitos, né, são os batalhões de soldadinhos que produzem a melanina. Essa melanina, ela vai dar a cor da nossa pele, dos nossos olhos, do nosso fio de cabelo. Então, ela vai partir, né, de tons desde os mais claros até os mais escuros. E o principal papel dela, além de dar a cor, é proteger. No caso da pele, ela protege contra os raios UV, né, do sol. No caso do cabelo, a mesma coisa. Eles também têm, além dessa função, né, de dar essa cor linda que nós temos no cabelo, também de proteger, porque o fio de cabelo ele não está ali na nossa calota craniana à toa. Ela também tem a função, além de ter toda essa questão da estética, do visual, né? Ela também tem essa questão da proteção, né? Para proteger o couro cabeludo e a calota craniana e, claro, o nosso cérebro e tudo mais, desse calor excessivo, de um impacto, né? De às vezes bater a cabeça e se machucar. Claro que vai amortecer pouco, mas ajuda, né? Bom, então vamos lá. Os melanócitos vão produzir a melanina, que vai dar, né, origem ao nosso pigmento, que vai gerar quem? A cor da nossa pele, do nosso cabelo e dos nossos olhos, tá? E olha só, quando o nosso fio de cabelo está aqui, né, as camadas da pele, quando ele ainda está lá dentro, né, em processo de nascimento e crescimento para sair aqui de fora essa haste pilar, né, sair aqui para fora, ele vem o quê? Células com núcleo, essas células são células de queratina. Depois elas perdem esse núcleo, vão se tornando alongadas e a partir disso elas já começam a receber o quê? A cor, o pigmento. E quando ele sai aqui do lado de fora, ele já está com a nossa cor original, que é a cor da nossa própria melanina. E o que vai determinar se é mais claro ou mais escuro? É claro que é a nossa genética, né? Vinda lá do papai e mamãe, beleza? Até aqui todo mundo já sabe, coisa muito simples de ser entendida. Então agora vamos lá que eu quero ilustrar isso aqui para ficar mais fácil ainda de você entender. Lá na frente, na nossa aula de hoje, por que é que o cabelo branco às vezes fica com essa transparência? E o que eu quero deixar claro para você é que não é o ideal entregar um cabelo branco com transparência, porque isso te faz perder dinheiro, faz você perder clientes, faz você não ter um bom faturamento e ainda se frustrar com o seu trabalho, com o resultado da cor que você entrega. Gente, a pior coisa que tem é quando você prepara uma cor, aplica no cabelo da cliente com aquela expectativa de que vai dar bom, que você vai chegar no resultado que ela apontou o dedinho na cartela e quando você lava o cabelo, você percebe com o cabelo ainda molhado lá no lavatório que deu transparência, que os fios brancos não tiveram uma boa cobertura. Então veja só, como eu falei, o fio branco é o quê? Um cabelo com ausência de pigmento. Tá vendo esse copo aqui? Olha, esse recipiente é a mesma coisa de um fio de cabelo branco. Ele não tem cor, é totalmente transparente. Já esse outro aqui, olha só, é um fio de cabelo que tem cor, tá? Então eu tenho aqui, olha, o mesmo recipiente que é transparente, só que aqui eu tenho cor, eu consigo ver a cor desse cabelo. Aqui é transparente, ele não tem pigmento. E por que eu quis mostrar isso? Pelo seguinte, o fio branco, ele é sem pigmento, sem cor. Mas como é que a gente enxerga a cor que está lá dentro do córtex, aqui dentro do cabelo, lá no córtex? Nós enxergamos porque as cutículas que estão aqui do lado de fora do cabelo são transparentes. Então isso permite
que a gente consiga enxergar do lado de dentro a cor, porque ela é refletida para o lado de fora. Por isso que na colorimetria nós estamos, né, sempre falando de emissão de reflexo, emissão de cor. Porque cor é luz, é a emissão de uma cor num objeto que ela é refletida aos nossos olhos e aí a gente enxerga aquela cor como sendo um vermelho, um verde, um amarelo, um laranja, um azul. Simples. Então, quando nós temos ausência de pigmento, nós não vamos enxergar cor nenhuma lá dentro. Mas aqui de fora, nas escamas do cabelo, que são transparentes, nós só vamos enxergar aquele efeito brilhante e saudável que geralmente o cabelo branco também tem, e às vezes até mais do que um cabelo que tem a cor natural, que tem o pigmento. Mas ambos são revestidos por essas camadas de cutículas que são transparentes. Porém, aqui eu tenho ausência de pigmento, um fio branco. E aqui eu tenho cor, porque existe pigmento natural e eu consigo ver através dessa transparência das cutículas a cor que está dentro do córtex, a cor do pigmento natural que está lá dentro do córtex. Agora, olha só. Como nossas cutículas, né, elas são queratinizadas, assim como todo o nosso fio de cabelo, e a queratina, ela tem, né, por natureza, uma cor transparente, mas ela é levemente, tá, leitosa, assim, pouquinha coisa. Como é que eu estou tirando isso, Rê? De onde você está falando isso? De muito estudo, obviamente, e também, se você olhar a nossa unha, a minha tá com coloridinha aqui, porque eu tô de esmalte, mas se você olhar a unha, olha aí na sua própria unha se tiver sem o esmalte, ela não é todinha queratinizada, uma queratina rígida. Ela é levemente transparente. Por que levemente? Porque você consegue enxergar, né, toda a parte, assim, do sangue, né, não aquele vermelho vivo, mas você vê aquele levemente rosadinho da cor da nossa, né, dos veios de sanguinho que tá ali correndo por debaixo daquela unha. Se você toma uma pancada na unha e fica roxo, você enxerga aquele roxinho do lado de fora. Mas a cor da unha, ela fica um pouquinho oxidada e aí a gente começa a enxergar ela não com tanta transparência. Por que eu quis explicar isso para você? Porque aqui, olha só, eu tenho fio de cabelo branco com ausência total de pigmento. Mas aqui, ó, eu tenho o fio de cabelo branco também, é o mesmo fio de cabelo branco, só que aqui eu tenho essa queratina levemente oxidada. Então fica melhor para ilustrar tudo que eu vou apresentar nessa aula de hoje. E aí você vai começar a entender o porquê que o seu fio branco está tendo transparência e que isso não é bom, que você precisa otimizar, melhorar o resultado da sua cobertura de branco. E a hora que eu começar a explicar, você vai falar, caramba, era muito mais fácil do que eu imaginava e eu tô aqui sofrendo, errando e perdendo clientes e não tendo um faturamento alto na minha cobertura de brancos. Bora lá, então, para você entender melhor. Então, como eu acabei de explicar, quem produz a cor são os melanócitos, que produzem a melanina, que vai gerar o pigmento natural e que vai dar a cor do nosso fio de cabelo. Só que como é que funciona todo esse mecanismo? Existe um dos aminoácidos, anotem porque isso é importantíssimo. Existe um aminoácido, esse aqui, ó, tirosina, que é um dos aminoácidos, daqueles 19 aminoácidos que compõem a nossa proteína principal do fio, que é a queratina, que ela é responsável, esse aminoácido, ele é responsável por um sisteminha que dá o gatilho para esses melanócitos produzirem o pigmento. Qual é esse sisteminha, tá? Vamos falar dessa forma para ficar mais fácil de ser entendido, tá? Assim como eu explico tudo no meu curso online, no Desvendando a Colorimetria, por meio de um método muito fácil para ser entendido a colorimetria, tá? Então, olha só,
A tirosina, ela desencadeia um sisteminha, né, um ciclo chamado tirosinase, tá? Tirosinase. O que é isso, Rê, essa tirosinase? Essa tirosinase é o ciclo da produção desse pigmento para gerar a cor para o nosso fio de cabelo. Então, quando a gente está com ausência do pigmento, é porque este ciclo da tirosinase está defasado, ele não está acontecendo. Então é muito fácil descobrir a América agora. Significa que se eu tomar uma pílula de tirosina, eu vou voltar a colorir o cabelo sem precisar fazer coloração, é isso? Não é bem por aí, né? A gente sabe que não. Por isso, as empresas de coloração, as indústrias, né, de cosméticos, de tonalizantes e coloração, ainda estão aí atuando como grandes, né, indústrias dos cosméticos, criando cores para os cabelos. Caso contrário, ia ser só tomar uma pílulazinha para reforçar essa tirosina e esse processo não parar de acontecer, tá? Eu só expliquei para você entender que realmente é assim que acontece esse processo de dar a cor para o fio de cabelo. Agora, olha só, tem pessoas que às vezes perguntam, é genética, não é genética? Existem diversos estudos, né, e várias literaturas, umas dizem que é genética, outras dizem que não, então cientificamente não existe nada que comprove 100% que seja de ordem genética, tá? Bom, está relacionado a estresse, algumas pessoas falam, algumas literaturas mencionam que está assim linkada ao estresse. Dito pelo não dito, eu prefiro ficar assim na incerteza, porque realmente é só quem tem conhecimento de causa, que é um cientista que está ali pesquisando só fio de cabelo há anos, é que vai poder afirmar com precisão. Bom, então, olha só, agora o que é então uma cobertura de fio branco com transparência? Bom, então vamos lá que eu vou explicar muito bem aqui na prática. Então, nós temos aqui um fio de cabelo branco, e eu vou aplicar uma cor nesse cabelo. E aí, olha só o que vai acontecer. A minha cliente chegou no salão e ela apontou uma cor que tem lá uma emissão de reflexo vermelha, olha só. Tá? Então, eu tenho aqui uma cor vermelha. E eu vou lá e aplico o vermelho em cima do fio branco. Olha o que está acontecendo aqui. Percebe a transformação? Esse cabelo ficou vermelho? Não ficou vermelho. Olha lá o vermelho que eu tenho aqui nesse recipiente e o vermelho que eu tenho aqui. Olha lá. Compara, ó. Percebe a diferença? Sabe por quê? Esse tá mais vermelho do que esse. Ah, Rê, mas é lógico, esse daqui tava branco. Isso mesmo. A cor branca, ela dilui o poder desse corante da cor que você escolheu para aplicar. Então, quando você aplica uma cor sobre um cabelo que é branco, que tem ausência total de pigmento, é exatamente isso que você acabou de ver. Esse branco, ele dilui o poder de cobertura dessa cor que estava aqui, da cor que você escolheu para aplicar. E eu peguei exatamente o vermelho porque eu gosto de ilustrar para que fique bem fácil de ser entendido que quando a sua cliente chega no salão e fala, eu quero esse tom de vermelho aqui, ou esse tom de acobreado, ou esse tom de acinzentado, e você aplica aquela cor sobre o cabelo branco, as chances são que se você não fizer todo um raciocínio da colorimetria, a sua cobertura de branco vai ter transparência. E isso é um problema para você. Isso é um problema, porque a sua cliente não quer ter esse resultado aqui. A sua cliente quer ter esse resultado, ó. É isso que ela quer enxergar. Ela não quer ver uma cor diluída, uma cor que vai para o rosado, ou um laranja desbotado. Ela quer ver uma cor perfeita, fiel de cartela. Essa cor que você vai entregar para ela é com transparência. Agora eu vou até para reforçar, olha lá, aqui transparente,
que foi o primeiro copo que eu mostrei, e olha lá, vou colocar a mesma cor que eu coloquei antes, e você vai ver que o resultado vai continuar com transparência. E eu posso colocar quanto eu quiser desse vermelho, que ele vai continuar dando transparência. Ah, Rê, mas é porque você não está usando uma cor base. Calma que nós vamos chegar lá. Até aqui é só para você entender que, de fato, o cabelo branco, por ter ausência total de pigmento, ele dilui o poder de cobertura do branco dos corantes que estão naquela cor que você escolheu para aplicar. Simples e muito fácil, tá? Então, o que é uma cobertura de branco com transparência? São aquele resultado que você vê depois de ter aplicado a coloração e aqueles resultados de cor translúcida, que é aquela cor muito diluída, sem profundidade. Às vezes ela até brilha, mas ela fica muito fraca, ela não dá aquela profundidade que normalmente é preciso para que essa cobertura seja eficiente. Então, Rê, pera lá, se a cor, né, de uma cobertura de brancos sem, né, com transparência, é essa cor que dá o resultado de translucidez, né, de corante diluído, sem profundidade, né? O que é, então, uma cobertura de branco eficiente? Né? A cobertura de branco que é eficiente, que é perfeita, é aquela que você entrega e que ela não dá essa transparência, que você consegue enxergar a cor do cabelo exatamente como a fiel de cartela, igualzinha a sua cliente deseja ter, quando ela apontou o dedinho na cartela e falou, olha, eu quero essa tonalidade aqui no meu cabelo. E não importa quanto, né, de cabelo branco que essa cliente tenha. O que importa é se você vai ou não conseguir entregar aquela altura de tom, aquela emissão de reflexo que ela escolheu, em cima daquela quantidade de branco que ela tem. É isso que faz a diferença no trabalho de um colorista. Então, o que é uma cobertura de branco perfeita? É aquela que não escurece demais o cabelo da cliente, tá? Por quê? Porque a cobertura de branco que é ineficiente, ela fica diluída. A altura de tom que você escolheu para trabalhar nem chega, porque os corantes foram totalmente diluídos. Olha só, vamos lá, que eu preparei aqui para você entender ainda mais. Olha como é que é o fio branco, ó, a ausência do pigmento. Cadê pigmento aqui dentro? Não tem. Do mesmo modo que eu mostrei aqui no recipiente com água. Então, aqui dentro, olha, você vê o brilho espelhado dessas cutículas aqui do lado de fora, ó, tudo brilhando, ó, as estrelinhas do brilho aqui, ó. Mas aqui dentro não tem cor. Então, você só vê aquela camada envernizada que às vezes chega até a impermeabilizar esse branco, fazendo com que ele tenha maior resistência ainda para uma cobertura eficiente. Pelo contrário, olha só o que acontece quando você aplica a coloração. Aqui, olha, tem os pigmentos, né? Ou seja, os corantes artificiais, corantes sintéticos, né? Industrializados que você aplica no cabelo através de uma coloração ou também pode ser de um tonalizante. Porque não é só com coloração de oxidação permanente que nós podemos cobrir brancos com perfeição. Nós também conseguimos fazer uma excelente cobertura de brancos quando a gente usa tonalizante, desde que seja tudo feito através de um bom raciocínio lógico da colorimetria, tá? Então, bora lá. Você aplica esses corantes artificiais no cabelo, as cutículas estão aqui, ó, fechadinhas, né? Depois você dilata ela através do peróxido de hidrogênio, os corantes entram aqui dentro do fio e vão se fixando. E quando ele se fixa lá dentro do fio, lá no córtex, olha lá o que acontece, o cabelo ganha uma nova cor e as cutículas ficam fechadinhas, seladas novamente. Então, é assim que acontece esse processo da construção de cor no cabelo branco. Agora, pensa o seguinte, se você coloca uma quantidade de cor, ou seja,
uma quantidade de corantes e você não fez o raciocínio correto para fazer essa cobertura, você não vai ter esse resultado perfeito. Então, para se ter resultado perfeito, precisa ter, né, um bom trabalho como cabeleireiro, como auxiliar de cabeleireiro, como colorista, tá? Então, veja só, ó. Então, o que não é, né, um resultado de... O que é o resultado de uma cobertura perfeita? Com maestria. É aquela que não escurece demais o fio de cabelo. E isso acontece quando, Rê? Quando você vai fazer a escolha das alturas de tom que você vai trabalhar para fazer a cobertura. O que faz com que você tenha uma cobertura de branco perfeita? É saber escolher a altura de tom ideal para você fazer o preparo da sua cor. Seguir, olha aqui, eu deixei até, olha só, seguir o preparo, as regrinhas de proporções de medidas corretamente. Então, olha só, preparo de medidas, não adianta você querer fazer coloração, seja ela até para uma simples aplicação básica, sem seguir regras de preparo. Usar uma balança, fazer a proporção de medidas indicada para cada porcentagem de quê? De branco. Gente, entenda o seguinte, não é só olhar no cabelo da sua cliente e falar assim, nossa, eu acho que essa cliente tem 40% de brancos. Na colorimetria não existe achômetro. É tudo muito com precisão. Existe identificação precisa, existe a certeza. Porque quando você não sabe fazer a identificação correta dessa porcentagem de branco, a sua cobertura de branco não vai ser perfeita. Por que não, Rê? Porque você vai, por medo, aplicar uma cor que vai escurecer demais. E às vezes vai gerar um contraste muito grande na raiz da sua cliente. E sabe o que é o pior de tudo isso? A cliente vai ficar descontente e vai deixar o seu salão. Você vai sair do salão descontente, porque não foi isso que você foi buscar. Então, como é que a gente faz isso aqui com precisão? Treinando os olhos. Bate o olho naquela cor, analisa toda a cabeça, não é só onde você vê, não é só onde a cliente vê que você tem que olhar. Você tem que olhar em todas as partes da cabeça. Sabe por quê? Tem partes que têm mais quantidade, por exemplo, têmporas. Tem pessoas que têm nas parietais uma porcentagem diferente. Tem gente que tem de um lado uma porcentagem maior do que do outro. Tem gente que tem por igual distribuído na cabeça toda. Tem gente que tem uma mecha centralizada na frente. Então, tudo depende. O sucesso da sua cobertura de branco depende da identificação correta da porcentagem de branco que está no cabelo da sua cliente. E uma outra dica que eu não coloquei aqui, mas é importante, se você quiser complementar, anota aí, é a espessura, o diâmetro do fio. Ah, Rê, eu já ouvi falar que cabelos grossos são mais impermeáveis, são mais resistentes à cobertura de branco. Procede? É mito ou é verdade? Gente, entenda o seguinte. Um cabelo que é grosso, ele possui um diâmetro de córtex, né, de massa do cimento da membrana intercelular mais denso. Ele tem uma circunferência maior e ainda tem uma quantidade de camadas de cutículas maior em comparação a um cabelo que é médio ou ao cabelo que é fino. O que isso significa? Que para você atravessar... Vamos voltar aqui, ó, para essa coloração atravessar várias camadas de cutículas, olha, vai demandar mais tempo do que se você tiver uma única camada de cutícula, duas, um diâmetro, né, a circunferência aqui do córtex menor. Mas isso não significa que vai chegar uma cliente de cabelo fino para você atender e fazer uma cobertura de branco que vai ser
mamão com açúcar, que você vai aplicar a cor, vai pegar tudo bem, vai dar aquela cor maravilhosa sem transparência, porque pode acontecer do cabelo branco também ser impermeável. Então, é um mito ou é uma verdade? Na realidade, o cabelo grosso, ele de fato, por ter mais quantidade de cutículas e um diâmetro maior, ele se torna um pouco mais impermeável, mais de difícil a cobertura. Mas na realidade não é porque ele é resistente, mais forte e tal, é porque são mais camadas para que o corante possa ir atravessando e chegar lá no córtex para se fixar, em comparação ao fino e ao médio. Beleza? Agora, olha só, vamos voltar aqui de novo. Ó, o que mais que você precisa saber fazer para ter uma cobertura de branco nota 1000, eficiente e parar de errar na cobertura do fio branco? Você precisa aprender a escolher o volume do oxidante apropriado, ideal para fazer cobertura de branco. Tem empresas que falam para você que para cobrir branco, pode com 30 volumes, eu cubro branco até com 40 volumes. Olha, minha cliente usa uma coloração super clareadora, eu uso com 40 volumes e cobre o branco. Entenda uma única coisa. Se você não quer diluir o poder de corante, de cobertura do seu branco, não ponha oxigênio em excesso, ou seja, peróxido de hidrogênio. Portanto, quanto menor for o volume, melhor vai ser a sua cobertura. No caso, o oxidante ideal é o de 20 volumes para você cobrir branco. Mas eu não posso cobrir com 30 volumes? Pode. Tudo depende na colorimetria de onde você está partindo e onde você pretende chegar. Qual é o seu objetivo? Em que altura de tom você pretende chegar, atingir e que altura de tom você está? Qual é a cor natural do cabelo da sua cliente? Qual é a porcentagem de branco que você vê no cabelo dessa cliente? Isso é importantíssimo. Rê, mas seguindo então esse raciocínio, se eu usar o de 10 volumes, não é melhor ainda? Depende. Depende se você está trabalhando com tonalizante ou com coloração de oxidação. No caso da coloração de oxidação, o ideal é o de 20. Já para tonalizantes, para uma cobertura de branco eficiente, você pode fazer com 9 volumes, 10 volumes, que são os reveladores. Vai variar de uma marca para outra, ou de 9 ou de 10, tá? A diferença é pequena, muito pequena. E ainda, se você quiser trabalhar com extra cobertura, né, para aquela quantidade de branco que é maior, né, cerca de 70% de branco, você pode usar o extra cobertura e aí você usa um revelador mais potente. Para quê? Para dilatar mais a cutícula e conseguir penetrar mais corante lá dentro, beleza? Então, olha só, aí você pode usar se for um extra cobertura, um revelador de 15 volumes. Então, na colorimetria é essencial você saber fazer essa, né, escolha. Se você usa sempre o mesmo oxidante, a receitinha pronta, porque você fez um curso de colorimetria lá da marca XYZ e lá te ensinaram que só pode ser desse jeito, inclusive a receitinha é essa daqui, pronta e acabou, você vai errar. E não é isso que você precisa. Para atingir uma renda melhor, ser um bom profissional colorista, um colorista de alto nível, assim como os meus alunos do Desvendando a Colorimetria estão sendo lapidados pelo meio do meu método, é dessa forma que eu ensino. Tem que saber fazer construção de cor através de um raciocínio simples, fácil e independentemente da marca que você vai escolher para trabalhar. Não importa se você vai escolher uma que é importada, uma que é vegana, uma que é nacional, uma que é mais em conta, uma que custa horrores. Não importa. Você escolhe a marca. Mas a regra, o método, o entendimento, o raciocínio é único, tá? Bora lá aqui, ó. Qual outra coisa que é importantíssimo entender? Profundidade, reflexo, emissão de reflexo. Porque é assim que você faz cobertura de branco com perfeição e construção de cor. Se você não entender sobre as profundidades de cor, né, você não vai conseguir ter bons resultados na sua cobertura. Para você entender sobre essa profundidade, eu vou explicar algo muito simples aqui. Tá lá o fiozinho branco de novo,
igual eu expliquei aquela hora, leitozinho aqui por causa da queratina, né, do nosso fio, que ela vai se oxidando. Porque... e falando nisso, quer ver um exemplo ainda mais fácil? Presta atenção, aqueles senhores, não vou falar as vovozinhas, né? Porque as senhorinhas, assim, que às vezes a gente vê na rua, aquelas que já são bem senhorinhas, que já desistiram de fazer coloração, às vezes o cabelo delas ainda elas lavam com os shampoos matizadores, né? Usam uma máscara, então dá aquela emissão levemente violeta, acinzentada. Mas o senhorzinho, normalmente, alguns só que usam. Presta atenção que o cabelo branco deles tem um aspecto amarelado, queimado nas pontas, como se tivesse, sei lá, tivesse feito aí, tomado um banho de sol, alguma coisa assim. Fica aquela cor meio, às vezes a gente fala até meio encardida, né? É por isso, pela oxidação da própria queratina, é a ação dos radicais livres que estão ali, agindo naquele fio branco. Tá? Então agora vai ficar ainda mais fácil para você entender esse leitorzinho aqui. Então olha só, quando você tem um cabelo, né, que não tem a transparência, que ele tem profundidade, é isso que você está vendo aqui. É o cabelo que está com as 3 cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo, que juntou aqui dentro e fez essa cor marrom neutra, que vai determinar a altura de tom natural do cabelo da sua cliente, ou até a altura de tom da cor cosmética, quando ela já tem cor, né, artificial no cabelo. Pelo contrário, quando ele tem transparência, é assim como eu já mostrei aqui no começo da nossa aula. Agora, presta atenção aqui, ó, né? Profundidade. Olha só, aqui eu tenho, ó, esse copo, tá? Ó, tá aqui, transparente, ok. Aí você vai lá e coloca o vermelho. Esse vermelho tá profundo. Ó, deu transparência? Esse aqui não deu transparência. Esse aqui deu transparência. Vamos colocar aqui para comparar? Ó, que dá para ver melhor, tá vendo? Olha lá. Então quer dizer que esta cor aqui tem profundidade? Tem. Por quê? Porque ela tem o dobro de vermelho do que o que tinha nesse daqui. E ambos foram colocados no fio branco e foram diluídos ainda pela falta de pela ausência do pigmento natural. Agora, para ilustrar ainda melhor, eu vou mostrar depois uma outra parte sobre isso aqui, ó, a emissão do reflexo. O que eu fiz aqui? Eu não coloquei esse vermelho profundo, obrigada, sobre o cabelo que estava transparente, lá com o branquinho aqui, coloquei. E o resultado não foi esse aqui, ó. Tá um branco, um vermelho mais profundo do que esse aqui que deu transparência? Sim, sabe por quê? Aqui eu trabalhei mais profundidade na emissão de reflexo. Então, eu estou trabalhando com a emissão de reflexo pura sobre o fio branco. E aí você vai entender isso aí no exemplo que eu vou colocar do outro lado aqui já já. Agora, profundidade mesmo, você vai ver agora. Tá aqui, fiozinho de cabelo branco, do jeitinho que eu mostrei aquela hora. E aí, vou colocar, olha lá, o vermelhinho, de novo, naquela profundidade que estava? Ainda não. Por quê? Agora eu vou colocar a base. Lembra que no começo, quando eu mostrei, eu falei, olha, ficou transparente porque você não colocou base, né, Rê? Então, aqui, ó, a altura de tom está sendo colocada aqui. Ó, olha o que está acontecendo. O branco está diluindo a profundidade dessa cor fundamental. Então, o que você entende por isso? Que tanto quando eu uso uma cor base, uma cor fundamental para aplicar sobre o fio branco, eu também vou diluir o meu corante. Eu também vou diluir o poder de cobertura. Mas, pelo contrário, olha lá, vamos colocar um pouquinho mais dessa base aqui e ela ainda vai continuar dando uma leve transparência. Se eu venho com uma emissão de reflexo, que era o desejo da cliente de ter um tom avermelhado, olha o que acontece aqui. Agora eu tenho exatamente o tom avermelhado desejado pela cliente, com a profundidade que foi criada por esta base sobre um fio de cabelo que estava com ausência
total de pigmento natural, ou seja, branco, 100% branco. Então, agora eu acho que ficou claro essa questão da profundidade, a emissão do reflexo e o fio branco por ter ausência de pigmento. Acho que até aqui, simples e fácil. Uma outra questão importantíssima para você ter sucesso na sua cobertura de branco é fazer um bom depósito de produto de coloração ou de tonalizante ali na raiz. Sabe qual é o maior erro do cabeleireiro, do auxiliar de cabeleireiro que está começando na profissão? Fazer economia de produto. São economias que, me desculpe falar, mas são economias que não são inteligentes. Sabe por quê? Quando você não deposita a quantidade que é necessária de corante para você cobrir aquele branco com perfeição, deixar o produto ali na raiz, agindo, sem arrastar, sem varrer, sem tentar multiplicar aquela cor. Por que eu falo multiplicar? Porque tem profissional que às vezes coloca até oxidante a mais no seu preparo para poder fazer a coisa render. E aí é onde você tem sucesso, você dilui o potencial dos corantes, você não tem uma cobertura de branco eficiente e você começa a ter um problema atrás do outro na sua cobertura de branco. E não é isso que você tem que fazer, tá? Então, aí você fala assim, tá bom, então quer dizer que eu tenho que aplicar quanto de coloração? Se for um retoque de raiz de 1 centímetro de crescimento do fio branco, em média, se não for uma cliente que tem muito cabelo, uma quantidade, ou seja, uma densidade, um volume de cabelo grande, um tubo é suficiente. Tem profissional que consegue fazer até com 3/4 do tubo, ou seja, um pouquinho menos. Mas o meu, conselho é, faça com pelo menos um tubo. Mas você faz com quanto? Depende da densidade, do crescimento dessa raiz. Mas eu sempre faço com bastante depósito para garantir que não falte corantes para cobrir com perfeição. Porque como você acabou de ver, o cabelo que está branco, ele não tem cor e ele dilui o poder de cobertura do corante. Então, se você coloca pouco corante por economia, o que acontece? Vai faltar corante e vai dar transparência também. Tá? Agora, outro erro muito grande é a altura de tom que você vai escolher para trabalhar. Se você vai fazer uma cobertura de fio branco e você não sabe regras, você não segue as regrinhas, é importante você começar a partir de agora a aprender. E é por isso que eu já vou falar aqui regrinhas de ouro para você cobrir branco com perfeição. Porque quando você aprender a seguir regras e a fazer uma identificação precisa dessa porcentagem, acabou o seu problema para cobrir branco. Você vai passar a fazer coberturas de branco com maestria, 100% de segurança e cobertura. Tá? Independentemente da altura de tom que você escolher para trabalhar. Porque tem profissional que fala assim, Rê, o meu problema para cobrir branco não é com cor escura. Com cor escura eu cubro fácil, é claro, porque você está escurecendo demais, está dando profundidade para o cabelo. Rê, mas o meu problema é trabalhar para cobrir branco na altura do 8, altura do 9. Entenda que se você seguir as regras de proporção de medidas e souber fazer uma identificação precisa da porcentagem de branco, não tem erro. Bora lá que eu vou explicar isso aqui. Se a sua cliente tiver de 0 até 30% de fio branco distribuído pela cabeça toda, tá? O que você vai usar? Apenas a nuance de reflexo já vai servir para cobrir. É aquela história que eu acabei de mostrar aqui. Eu não coloquei só o vermelho nesse branquinho? Coloquei. Não deu profundidade? Deu. Mas era só emissão de reflexo. Rê, mas tem ali, não tem base? Tem. Nesse caso aqui, vamos dar o exemplo que aqui fosse sem cor fundamental. Ó, coloquei um pouquinho aqui de cor fundamental, só para ilustrar. Mas digamos que fosse aí um 6,6. Não preciso colocar o 6 misturado ali? Não. Só o 6,6 já daria a cobertura de branco eficiente. Por quê? Porque a porcentagem
é pequena, é de 0 até 30% de branco. Então, ela não tem o poder de diluir a profundidade da altura do 6,6 que você viu aqui eu ilustrando como exemplo. Então, olha só, apenas a nuance fundamental. Ah, Rê, mas e se fosse uma cor fria? Um 6,1 ou um 6,11 iria cobrir do mesmo jeito que um 6,6? Sim. Por quê? Porque é indiferente se a emissão de reflexo for fria ou se ela for quente. A regra é a mesma. Então, de 0 a 30%, você vai usar apenas a nuance fundamental. De 30% a 50%, você vai usar, olha lá, 3/4 da cor de reflexo mais 1/4 da nuance fundamental. Por quê? Porque você vai precisar colocar só uma pequena quantidade de cor neutra fundamental, que é a altura de tom, para poder gerar a profundidade e reforçar essa cobertura de branco, para que ela não dê transparência. E a emissão de reflexo vai estar ali gritando, sem estar, né, abafada, atenuada, principalmente em se tratando de cor quente. Se fosse um vermelho, em vez de você ter aquele resultado para o rosado, como a gente está acostumado a ver aí na rua, principalmente aqueles profissionais que fazem a cor, aplica o vermelho e fica aquela cor diluída, cor de rosa, na cobertura do branco. É por isso, tá? Então, nesse caso, 3/4 da nuance de reflexo para a proporção de 1/4 da nuance fundamental, independentemente se for quente ou fria. A regra é a mesma. De 50% até 70% de branco, você vai colocar meio tubo de cada uma. Então, por exemplo, se eu for usar o 6,60 de novo, o 6,6, né, que eu comecei com esse exemplo, eu vou colocar em partes iguais. 6,6 mais o 6, que é o que? A cor fundamental, que vai gerar a profundidade. Mas por que eu aumentei a dose na cor fundamental? Porque eu também tenho uma porcentagem de branco maior. E quanto mais branco, mais os corantes são diluídos. Percebeu, então, que é fácil? É muito fácil fazer essa cobertura. E olha lá, se você tiver de 70% a 100% de branco, aumentou ainda mais a porcentagem do branco. Olha lá o que você faz, você aplica 1/4 só da sua emissão de reflexo, ou seja, eu coloco somente 1/4 do 6,6 e os outros 3/4 eu preciso usar de cor fundamental. Para quê? Para gerar a profundidade. Rê, mas eu coloco um tom mais escuro do que o 6? Não, a mesma altura de tom. Porque se você colocar a cor mais escura, você vai escurecer o cabelo sem necessidade. E aí você vai ter um resultado ruim, vai abafar demais a vibração do reflexo vermelho que você queria criar e a sua cliente vai ficar descontente. Ela nem vai enxergar vermelho ali. Ela vai enxergar uma cor levemente vermelho lá debaixo da luz, ainda tem que ser uma luz quente. Percebeu, então, por que às vezes o nosso trabalho na colorimetria para cobrir branco fica com transparência ou fica escuro demais? Já aconteceu com você? Comenta aqui para mim se já aconteceu de você, por medo de errar, escurecer demais, colocando ali no seu preparo, na sua mistura, uma nuance muito mais escura, fundamental, do que o que realmente deveria ter? Né, deveria ser escolhido para preparar? Comenta aí para mim que eu quero saber, tá? Porque já aconteceu comigo também, tá, gente? Muitas vezes, como eu falei. E aí, tem uma exceção, assim como toda regrinha tem exceção, aqui também tem. Digamos que você tem um cabelo que é o quê? De difícil cobertura. Aquele cabelo que você aplica a coloração e ele faz assim, sobe e fica igual uma anteninha de alienígena em pé. E ele não deita, ele não compacta. Você põe a massa, você vai lá, pincela, deposita e ele tá lá, resistente. Sabe por que o fio branco, quando ele é resistente, ele tem esse comportamento de ficar em pezinho? Porque a camada F, que é uma camada produzida por um ácido chamado alfa-18,6, que é a camada camada F de fada, tá?
que é o ácido metil-eicosanoico, que ele é responsável por criar a espécie de um filme untuoso que lubrifica e blinda o fio para proteger. E o fio branco tem muito mais do que um fio natural com cor, tá? E aí ele fica impermeável. Então, principalmente quando você tiver um branco resistente acima de 70% de brancos, qual é a regra? Aí você vai colocar em partes iguais, tá? Quem? A nuance de reflexo que você escolheu. Então, vamos colocar o exemplo de novo aqui do vermelhinho outra vez, 6,6, porque nós já estamos usando esse exemplo, eu já estou usando ele, mais a meio tubo, ó, meio tubo de quem? Da cor fundamental, vou pôr aqui NF, só que olha lá, vou pôr para cá, tá? Um tom abaixo, tá? Um tom abaixo. Nesse caso, 5. Mas aí não vai ficar escuro, igual você falou agora há pouco? Não vai. Sabe por quê? Ele é um branco de difícil cobertura e está acima de 70%. Às vezes é 90%, 80% de branco. E justamente por ele ser muito resistente e impermeável, você precisa gerar mais profundidade e dar força para esse corante ser empurrado, impulsionado para dentro do córtex. Beleza? O segredo para fazer uma cobertura de branco com perfeição e parar de errar, parar de aplicar a cor que escurece demais o cabelo da sua cliente, que atenua a vibração do reflexo que você escolheu, é seguir as regrinhas que eu passei. Esse é o segredo, entender sobre essa questão da profundidade, da intensidade, da vibração dos reflexos. A porcentagem de branco deve ser identificada com muita precisão, tá? Então, essas são as minhas dicas. Agora, vamos aqui, né, que eu tenho perguntinhas aqui para responder, porque muitas vezes as têmporas dão transparência. Geralmente, Nani, acontece da gente ter porcentagens de branco maior, principalmente nessa região das têmporas. E às vezes acontece da gente cometer o pecado de identificar o fio branco pela quantidade que a gente vê na risca, na divisão do cabelo, né? Porque é normal, às vezes, se a cliente usa o cabelo dividido para o lado, às vezes a gente vai lá, olha assim por cima e não faz aquele rastreamento preciso, sabe? Abrir o cabelo, ficar olhando qual é a porcentagem de cada, né, fio de cabelo ali, de branco, em cada parte da cabeça. Além do mais, pode acontecer de ser essa região de têmpora, né, ter aquele cabelo, principalmente no caso de um cabelo cacheado ou ondulado, e se for mais grosso, dele ser esse cabelo mais impermeável. E aí tem essa questão dessa receita ter que ser apropriada, né, o seu preparo, a sua escolha aqui das regras, das proporções de medidas deve ser respeitada à risca, tá? É por isso que às vezes a gente não consegue ter uma cobertura 100% eficiente na têmpora. Precisa levar em consideração a porcentagem que você tem maior na cabeça toda. Principalmente quando é uma cliente que tem uma mecha centralizada. O que você leva em conta? O restante do cabelo ou a mecha centralizada? Numa situação como essa, o que você tem que fazer? Converse com a cliente antes. Se aquela mecha, bem assim, né, que sai só uma mechinha como se ela fosse um acessório, às vezes a cliente nem quer escurecer, ela quer usar ela como se fosse um efeito melange mesmo, para dar um efeito de contorno no rosto. Então aí você não trabalha o seu preparo, a sua porcentagem, a sua proporção de medidas, levando em conta essa mecha centralizada. Aí você leva em conta todo o restante de porcentagem de branco que está distribuído na cabeça. Pelo contrário, se for uma cliente que quer aquela mecha 100% sem transparência, você vai ter que trabalhar toda a cor do cabelo pensando nessa porcentagem da mecha, tá? A Carol tá falando, se a cliente pede para fazer mechas para igualar com os fios brancos, o que devemos fazer? Bom, depende muito, Carol, da quantidade de branco que a cliente tem. Por quê? É muito comum, a gente até fala, né, que a brasileira não envelhece, que ela enlourece, porque automaticamente,
Quando a cliente não quer ficar fazendo retoques de coloração a cada 30 dias, principalmente quando ela já tem uma porcentagem de branco mais significativa, a tendência é que o próprio colorista, o próprio cabeleireiro, faça uma sugestão de que ela realize um serviço de mechas ao invés de fazer um serviço de coloração. E aí, assim, você tem que deixar claro que as mechas vão dar um efeito de disfarce, mas ela não vai dar cobertura no branco. O branco vai continuar lá, ele vai continuar branco, só que ele vai se misturar com as mechas claras que você realizou e vai dar uma sensação ótica de que clareou o cabelo no geral e que aquela mecha que está ali do lado do cabelo branco também o branco também é um cabelo mechado. É essa sensação que a sensação ótica que a cliente tem. Porém, qual é a desvantagem desse tipo de sugestão para cliente? Automaticamente o cabelo também vai crescer. À medida que ele vai crescendo, ela vai ter que voltar para fazer esse retoque da mecha. E esse retoque, ele tem que acontecer com uma frequência, porque senão ela vai ficar com uma cor natural, mais uma cor de branco e mais um serviço de mecha no comprimento e pontas. Principalmente se não for aquela cliente que faz uma manutenção com frequência. E um outro ponto que é essencial é que, às vezes, dependendo da região do branco, se for, às vezes, na região das têmporas, uma porcentagem mais significativa, só a mecha não vai resolver o problema. Aí, às vezes, vai precisar entrar com um serviço de aplicação de rena, entrar com um serviço de aplicação de um tonalizante, para ajudar a disfarçar aquele branquinho ali, para ficar um pouco mais, né, um efeito não tão nítido de que é branquinho. Bom, se a cliente tem mecha loira e ela quer fazer mecha vermelha, não quer mais fazer as mechas loiras, quer tirar, quer parar, aí você tem que analisar o cabelo, vai ter que analisar se vai precisar fazer uma pré-pigmentação, quantos tons que você vai ter que voltar nessa cor do vermelho que ela pretende ter, tá? Se ela não tivesse mechas claras já, o ideal seria você, às vezes, já usar até... Hoje em dia nós temos potes colorantes já com cor vermelha, nós temos colorações, né, que são destinadas a gerar o contraste, por exemplo, nós temos aí o Mage Contraste, nós temos os descolorantes que são já com pigmento vermelho, mas nesse caso aí, o ideal é separar as mechas e ir aplicando a cor vermelha já com um pouco da profundidade. Lembre-se que a cor que você vai voltar precisa ter profundidade também. Recriar uma profundidade é muito importante, ainda que na mecha, senão ela vai acontecer esse mesmo efeito da transparência do branco. Por que razão? Porque o cabelo que tem mecha, ele também está com pouco pigmento lá dentro, porque você descoloriu, ele passou pelo processo de remoção de pigmentos naturais. Beleza? A Andréia está perguntando qual a quantidade de um tom abaixo. Ah, tá. Quantidade, Andréia, olha só. Partes iguais. Então, vamos supor que você vai colocar o 6,6, você vai usar metade do seu tubo de cor de reflexo, emissão de reflexo. E a metade vai ser de quê? Da cor fundamental um tom abaixo. Por exemplo, nesse caso, se eu estou trabalhando a emissão de reflexo na altura do 6, 6,6, eu vou descer um tom e vou usar 5 para poder, que é o castanho claro, para poder gerar maior profundidade, e eu vou colocar em partes iguais, meio tubo de cada um. Por que eu estou colocando por fração aqui essa regrinha? Porque cada tubo, cada marca tem uma proporção de medidas. Então, tem tubo de coloração que tem 60 gramas, tem tubo de coloração que tem 80, tem tubo que tem 50. E essa regrinha aqui fica muito fácil para você seguir, independentemente da marca ou do peso do tubo, se você seguir a fração. Mas na hora que você for fazer o preparo, eu dou sempre a sugestão e faço, né, inclusive com os meus alunos do Desvendando a Colorimetria, questão que seja utilizada uma balança. Aí é só você converter, né, se o tubo tem 50 gramas, você vai pegar essa fração, dividir ela em peso e converter isso aí. Ou se ele tem 60 gramas, por exemplo, 60, se você dividir por 4, você tem
15 gramas em cada quarto. Significa que aqui você vai usar um tubo inteiro de 60 gramas, aqui você vai usar 15 gramas da cor fundamental e aqui 45 gramas, e assim por diante. No caso de partes iguais, você vai colocar 30 gramas da cor fundamental e 30 gramas da nuance de reflexo, tá? Então, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que eu trouxe hoje. Beijo grande e a gente se vê por aqui amanhã mais uma vez.